Olá, alunos, estamos de volta aqui para a resolução da questão 19 da prova de assistente de atividade de trânsito e transportes aqui da prova do Detran do estado do Ceará. Então vamos lá, respondendo mais uma questão de informática dessa prova, a leitura comigo. O recurso de autocorreção dos editores de texto permite a substituição de texto automaticamente durante a digitação, contribuindo para um aumento na produtividade. Assinale a opção que contém somente opções nativas da ferramenta de autocorreção no LibreOffice Writer. Letra A. Utilizar uma tabela de substituição, criar tabela e combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior que 50%. Letra B. Formatar o sufixo de números ordinais, substituindo um 0 por primeiro, um OS, por exemplo, por primeiros, e assim por diante. O 2O ali por segundo, o 2Os por segundos, e assim por diante, como ele citou. Letra C. Gerar textos longos já previamente formatados, tais como cabeçalhos de boletim informativo, carta de apresentação, carta de visita e ordem de compra. E a letra D. Coletar palavras conhecidas que tenham um certo número mínimo de letras e completá-las mostrando a definição no dicionário ou a conjugação verbal, quando for o caso. Bem, pessoal, essas opções que apareceram ali na letra A, B, C, D, são opções que características delas podem ou não pertencer ao que chamamos de autocorreção, porque a questão não pediu simplesmente se o recurso existe ou não no LibreOffice Writer. Observa que a questão diz: assinale a opção que contém somente opções nativas da ferramenta de autocorreção do LibreOffice Writer. Quer dizer, não basta ser um recurso nativo do LibreOffice Writer, tem que ser uma opção nativa da ferramenta de autocorreção do LibreOffice Writer, que é justamente a ferramenta que, como o próprio enunciado indica, me permite substituir automaticamente determinados textos durante a digitação, por isso chamado de ferramenta de autocorreção. E aqui ele quer saber qual dessas opções contém somente opções nativas da ferramenta de autocorreção, porque tem várias dessas alternativas que até têm recursos que pertencem à ferramenta chamada opções de autocorreção. Mas só uma das alternativas, tudo é considerado opção nativa de ferramentas de autocorreção. Então quero mostrar para vocês a partir de agora isso. Vem comigo passo a passo aqui para verificar. Vamos abrir o nosso LibreOffice Writer agora. Alguém pode me perguntar: professor, como é que a gente acha essas ferramentas de autocorreção? O nome já disse, ele chamou de ferramentas, nós vamos clicar, é claro, aqui dentro do menu ferramentas do LibreOffice Writer. E aqui no menu ferramentas nós vamos encontrar as opções de autocorreção, que é justamente o que ele pediu, opções nativas da ferramenta de autocorreção. Então nós clicamos aqui em opções de autocorreção, vai aparecer uma caixa de diálogo chamada justamente autocorreção, e dentro dessa caixa de diálogo tem várias guias. Tem a guia substituir, tem a guia exceções, tem a guia opções, que é o que ele pediu, ele falou opções de autocorreção, então tem que ser o que está dentro da guia opções da ferramenta autocorreção. Depois tem opções de local e tem completar palavras. Se a gente clicar na guia que ele pediu, porque ele pediu opções de autocorreção, percebe que nós vamos encontrar aqui dito utilizar tabelas de substituição, que é justamente conseguir usar tabelas de substituição que permitam substituir uma determinada palavra por outra de acordo com essa tabela de substituição. Então, utilizar tabelas de substituição é sim uma opção de autocorreção nativa, que já está pré-definida, porque está ali escrito, ó, opções de autocorreção. Vamos verificar na questão por enquanto, então. Utilizar uma tabela de substituição estava na letra A. A letra A aqui, então, está, por enquanto, adequada. Vamos continuar na letra A. A próxima opção da letra A disse: criar tabela e combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior que 50%. Será que tem esse recurso aqui? Criar tabela e um outro recurso chamado combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior do que 50%? Então aqui ele está falando de três recursos: utilizar tabela de substituição, a opção criar tabela
e a outra combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior do que 50%. Todas essas, para estar certo a letra A, todas elas têm que pertencer às opções nativas da ferramenta de autocorreção. Então vamos ver lá, porque já achamos aqui que tem tabela de substituição. Vamos ver se tem criar tabela e se tem combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior do que 50%. Então voltamos lá às ferramentas nativas, as opções de autocorreção, e aqui nós vamos observar que tem de fato a opção chamada criar tabela, que ele acabou de citar, e ela está de fato ativada. Além daquele que significa utilizar tabela de substituição, nós podemos criar tabelas para realizar essa substituição, isso também está ativado. E mais abaixo aqui, outra opção que também está ativada e marcada diz combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior do que 50%. Aí ele combina os parágrafos de uma só linha se esse comprimento for maior do que 50%. Então aqui a gente percebe que as três opções indicadas na letra A, que era utilizar tabela de substituição, que era criar tabela e que era combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior que 50%, são de fato opções marcadas como nativas dentro das ferramentas de autocorreção. Tanto é que está na guia opções essas três marcações que a gente acabou de ver. Então a letra A, pessoal, utilizar uma tabela de substituição, criar tabela e combinar parágrafos de uma só linha se o comprimento for maior que 50%, de fato já é a resposta dessa questão, porque esse recurso, de fato, ele vem ativado e nativo dentro do LibreOffice Writer. Com certeza aqui já achamos então a resposta na letra A, o que confere com o gabarito. Ok, pessoal? Daqui um pouquinho eu volto então com um vídeo falando de mais uma questãozinha aí da prova do Detran Ceará. É só ficar ligado no canal e se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, marca gostei. Também se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e logo eu estou de volta. Até daqui a pouco, grande abraço e bons estudos!